Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre fendas temporais, sobre lugares que, se você cair, você desaparece para sempre. E raros são os casos das pessoas que voltam para contar a história. Se você não sabe do que eu estou falando, hoje eu vou contar diversos casos de pessoas que, ao passar por lugares, desapareceram e muitas vezes reapareceram décadas depois, sem mesmo ter envelhecido. Pode ser que pareça absurdo para ti, mas na própria Bíblia teve um profeta que, ao dormir debaixo de uma árvore, quando acordou tinha passado mais de 60 anos. E hoje nós vamos falar sobre o mesmo assunto. Eu peço encarecidamente para você que é meu companheiro aqui de batalha, para você deixar o seu like. Essa é a contribuição desse canal, que você ajuda a propagar e divulgar a mensagem. Então eu peço encarecidamente que deixe o seu like, não custa nada você apertar o botãozinho do like, verificar se você está inscrito, tá? Verificar se aquele sininho de notificações ele está ativo para você receber o meu conteúdo. E todos os dias eu trago conteúdos novos para vocês, conteúdos que vão engrandecer e enriquecer aí a sua mente. Então verifique se você está inscrito e principalmente compartilhe com seus familiares. Você vai estar ajudando a divulgar esse projeto. Esse canal que está pequenininho, ele vai começar a crescer e ter um certo tipo de relevância. Isso é bom para que o canal continue existindo, tá bom? Eu conto com cada um de vocês aí. Pois bem, hoje eu vou falar sobre Alberto Gordoni, um italiano que desapareceu provavelmente no século XVI, XVII, tá? Era mais no período renascentista, mas que foi documentado. Foi documentado o seu desaparecimento. Ele estava em praça pública, foi documentado. Depois ele reapareceu e depois ele sumiu de novo. E eu vou contar esse caso para vocês, porque realmente tem pessoas que desaparecem. Por exemplo, eu estava documentando um caso, dois casos, tá? Vou contar rápido aqui, a gente vai para o Alberto Gordoni, que eu tenho certeza que vai ser algo engrandecedor para a sua vida. Caso número 1, uma família foi fazer uma caminhada numa floresta, num parque nacional, lá no Canadá, e praticamente a filha do casal escalou uma árvore, né? E quando essa filha escalou uma árvore, os pais foram fazer um piquenique debaixo da árvore. Quando eles olharam para cima, a filha tinha desaparecido. Não apareceu nenhum animal, não houve nenhum grito, nada. A filha simplesmente tinha desaparecido. Os pais acharam que era até um trote da filha e não encontraram nada. E de repente, o pai chamou a Guarda Nacional no Canadá. Eles vieram à sua busca e mobilizaram centenas de policiais comprometidos em buscar a filha. Delimitaram o perímetro, mas né, não tinha nenhum resquício de mata quebrada, de rota alternativa, de algum tipo de animal. Não, ela simplesmente desapareceu. E aí, basicamente, os pais ficaram assim, inóspitos, inconsoláveis com o desaparecimento da filha. Fato curioso nesse caso, onde a filha desapareceu, nenhum policial subiu na árvore. Nenhum. Agora, por que o policial não subiu na árvore? Muitas vezes ocorre desaparecimentos onde o policial é instruído a não fazer o mesmo caminho que o desaparecido. Teve um caso que saiu no Flochan de um policial, um guarda nacional lá dos Estados Unidos, onde ele falou, né, teve documentários, que tem certos lugares na floresta que as pessoas desaparecem e nunca mais voltam. E eles sempre evitam essas rotas. Então, o caso número 1 de desaparecimento, eu já até trouxe alguns anos atrás no canal, foi sobre essa menina. E nós tivemos um caso no Brasil, não foi bem um desaparecimento, mas serve como exemplo, que foi numa região ribeirinha, onde um brasileiro que é caçador, estava usando uma daquelas armas antigas, cartucheira, nas costas, e estava procurando capivara, procurando paca, procurando porco do mato para poder caçar. E basicamente, ao entrar na floresta, com o relato dele, porque ele mesmo foi encontrado,
ele viu como fosse uma porta, um portal. Como fosse essa imagem que você está vendo aí. Só que de tranças de folha de cipó de árvores. Fazendo como se fosse uma porta de cipó de árvores. Ele achou interessante e ao cruzar aquela porta, ele praticamente teve um lapso temporal. Ele diz que ele não percebeu, mas ao cruzar aquela porta, passou-se uma semana. Uma semana. Ele foi dado como desaparecido. Teve algumas pessoas que começaram a procurar ele na floresta e ninguém encontrou. E a passada uma semana, ele foi encontrado. E basicamente, né, ele não tinha sinais de fadiga, não tinha sinais que ficou uma semana no mato. E ele simplesmente falou: fui caçar, passei, né, fui caçar e de repente voltei agora. Só que tinha passado uma semana. E aí foi se descoberto que ele passou debaixo dessas tranças, coisa que índio não faz, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aqui foi um caso parecido, tá? E aqui eu vou explicar também para vocês o porquê muitas vezes existe monastérios, existe igrejas em lugares muito estranhos, tá? Para começar, para eu poder explicar isso aqui para vocês, coloca na cabeça de vocês que a força expressora no período renascentista, a força expressora de combate à paranormalidade, combate a demônios, combate a tudo, era feito pela Igreja Católica. Então, por exemplo, regiões que eram conhecidas como Fenda do Diabo ou Tumba do Diabo, a igreja ia no lugar e investigava, mandava padres. Os padres, eles tinham armas de prata, tinha uma série de coisas. Eu recomendo que você até assista um filme chamado Van Helsing, que mostra os padres fortemente armados destruindo demônios. Era esse o propósito dos padres no passado, tá? A Igreja Católica, na verdade, era isso. A força expressora da Igreja Católica era simplesmente a milícia contra essas entidades. E aí, basicamente, quando se encontra com um lugar como esse, eles selam o lugar e muitas vezes constroem um monastério por cima para que os padres fiquem vigiando aquela região. Eu posso trazer alguns conteúdos para vocês de castelos que estão em cima de verdadeiras grutas que eram consideradas demoníacas, tá? Que selaram o lugar. A maioria das igrejas, elas têm antenas e essas antenas, elas comunicam os dados para que os padres fiquem sabendo de o que está acontecendo ao seu redor. Então muita coisa acontecia no passado dessa maneira. Hoje em dia o padre reza a missa, mas no passado era algo completamente diferente. A gente está falando aqui de uma outra época, tá bom? Pois bem, o que aconteceu com o Albert Gordini e por que ele desapareceu, tá? E eu acho isso aqui muito interessante para você poder entender. Olha só, em maio de 1753, um homem chamado Albert Gordini, que era considerado um membro bastante respeitado da sociedade e trabalhava como artesão e jardineiro na cidade de Catânia, na Sírica, Itália, ok? Caminhava pela praça da cidade quando repentinamente e inexplicavelmente ele desapareceu no ar, na frente de inúmeras testemunhas atordoadas. Claro que imediatamente as pessoas foram procurar o Albert Gordini, mas né, sem qualquer tipo de sucesso, ok? E né, as pessoas procuraram nas regiões, acharam que era um truque de mágica, mas no final não encontraram com ele, tá? As pessoas acabaram esquecendo dele, porque se passaram 22 anos, e após 22 anos, como afirmado, o Albert Gordini apareceu de repente no mesmo local onde havia desaparecido. Então o cara estava caminhando, ele passou por uma fenda temporal, e 22 anos depois ele apareceu exatamente no mesmo lugar. A julgar por sua aparência, né, isso contando as pessoas que o viram, ele não envelheceu nenhum ano durante esse período. E quando começaram a perguntar o que havia acontecido com ele, onde estava há tanto tempo, o Gordini ele simplesmente decidiu não abrir o que tinha acontecido para as pessoas, para que as pessoas não taxassem ele de louco. Então você imagina, o cara estava caminhando, encontrou uma fenda temporal, ultrapassou essa fenda temporal e após 22 anos voltou, né, pela mesma região. Aconteceu algumas coisas nesse meio tempo com ele, mas ele achou que se ele falasse sobre esse assunto, ele poderia ser rotulado como bruxo, poderia ser rotulado como qualquer coisa, e praticamente ele decidiu, né, não falar isso com as pessoas.
mas no passado as pessoas se confessavam para os padres. E foi exatamente o que aconteceu com ele, tá? Ele chegou a se confessar com o padre, e aí, né, nesse confessionário, olha só o testemunho que ele deu. Isso aqui foi documentado em carta pelo padre, tá? Alberto caiu repentinamente em um túnel que o levou a um mundo branco e ambíguo. Não havia objetos, apenas acessórios bizarros. Lembra daquela sala branca quando você assiste Matrix? Sabe aquela sala branca do primeiro filme, onde Murphy ele convida o Neo a entender o que é a sociedade? E aí Murphy está sentado numa cadeira, tem uma televisão, e ele está explicando o que é a civilização, o momento que eles estão ali. Pois é uma sala branca como aquela sala branca ali, tá? E semelhante, né, tinha uma tela coberta de estrelas e pontos, cada um pulsando da sua maneira. E aí houve uma longa criatura de cabelos compridos que disse a Gordini que ele caiu na fenda do espaço-tempo e seria muito difícil de recuperá-lo. A criatura de cabelos compridos é a descrição dele naquela época. É uma criatura como se ela fosse de tentáculos. Ela não fosse humana, ela fosse uma criatura que tivesse um rosto, tivesse uma consciência, só que ao invés de tiver braços e pernas, tinha tentáculos, tá? Quem assiste aqueles Assassination Classroom, que é um anime, vai saber que tipo de criatura que é essa. One Punch Man também tem esse tipo de criatura quando as naves alienígenas invadem a Terra lá do One Punch Man. Tem aquele ser de gravidade. É mais ou menos, tem muito filme que faz referência a essa entidade, inclusive tem monumentos históricos retratando essa entidade, tá? E aí diz o seguinte, ó, que ele caiu numa fenda de espaço-tempo, tá? E seria muito difícil de recuperar. E o Alberto pediu ardentemente para ser devolvido, mas a criatura não teve pressa e começou a lhe contar sobre os buracos que se abrem no espaço, sobre algumas gotas brancas e pensamentos que se movem na velocidade da luz, sobre uma alma sem carne e um corpo, e sobre cidades voadoras com residentes sempre jovens. Então ela começou a retratar o que estava por fora da realidade ali, que o cara não conhecia. Depois foi finalmente devolvido ao seu local onde se encontrava. Mas Albert Gordini sentiu que estivesse ausente no máximo meia hora e não esperava que tivesse passado 22 anos. E aí entra aquela questão do padre que eu falei. Ó. O padre Mário aparentemente estava convencido que Albert Gordini estava lhe dizendo a verdade, tanto é que foi documentado em carta. E depois o levou de volta ao local onde Gordini havia desaparecido e reapareceu para ver se algo aconteceria ali novamente. Cara, se eu fosse o Gordini, eu jamais iria para o mesmo lugar. Se eu tô no lugar, eu desapareço e reapareço, nunca mais eu piso naquele lugar que eu tinha desaparecido. Porque eu sei que alguma coisa tem ali. Só que o cara foi totalmente imprudente e você vai ver o que aconteceu. Ó. Eles foram no mesmo lugar, ele e o padre. Quando chegaram lá, o Gordoni, tá? Desculpa falar Gordini aí, a maneira de falar. Mas o Gordoni, ele desapareceu repentinamente novamente. Ele foi explicar para o padre que ele estava caminhando naquela região e ao passar por aquele lugar ele desapareceu. Aí ele foi explicar para o padre e de novo o cara desapareceu. E desta vez foi para sempre. Ele não apareceu em um ano ou depois de muitas décadas. Como o desaparecimento aconteceu bem na frente do padre, ele se benzeu e mandou cercar o local, chamando de armadilha do diabo. Ou seja, o que o padre fez? Ele selou o local. Ele se benzeu e selou o local chamado de armadilha do diabo. Ou seja, ele construiu um monumento na região, ok? Chamou aquilo ali de armadilha do diabo e construiu um monumento por trás. Muitas vezes, as estátuas que você vê, as coisas que você vê, por exemplo, tem uma estátua de um senhor antigo aqui na cidade, foi construída há 300 a 400 anos. Muitas vezes essas construções são feitas, se você não sabe, para encobrir coisas que tem ali embaixo.
ou fendas temporais, ou simplesmente buracos de dimensões, ou abertura de Hollow Earth. Muitas coisas, essas construções são desenvolvidas para encobrir. Coloca na sua cabeça que ninguém vai ficar construindo, ninguém fica fazendo estátua à toa. Raros são as vezes que alguém constrói alguma estátua, algum monumento. Raros são as vezes. E na grande maioria das vezes, esses monumentos eles estão longe da cidade, eles estão em regiões que não são favoráveis ao turismo. E aí vocês perguntam, por que alguém colocou um monumento tão longe aqui? É porque ali foi criado um monumento para encobrir o fato do desaparecimento de pessoas que estavam ali por perto. E nesse monumento tem alguns cômodos para ter pessoas vigilantes. Então faziam isso no passado, tá? Então o cara, o Alberto Gordoni, peço perdão, no período renascentista, ele passou por uma fenda temporal. A Bíblia tem casos relatados disso também, tá? De profetas que viajaram no tempo, para frente, claro, não é para trás, nunca para trás. E praticamente o cara foi explicar para o padre novamente o que tinha acontecido. E ele desapareceu novamente e não houve mais registro do Alberto Gordoni. A minha pergunta que fica é, viajando para uma outra dimensão, como é que o cara vai beber água? Como é que o cara vai se alimentar? Como é que o cara vai fazer as suas necessidades básicas se a dimensão que ele entrou não é uma dimensão favorável ao ser humano? Não é uma dimensão favorável. Então, muitas vezes, ao atravessar essas dimensões, a pessoa, em pouquíssimo tempo, ela cai em debilitação, porque não tem nessas regiões. Principalmente fenda temporal. Então, as entidades, o que se aparece e o que vive nessas regiões não precisa de oxigênio, não precisa de comida, nem água, nem nada. Né? Então essas regiões elas são propícias a isso. E o cara simplesmente desapareceu. Eu acredito que oxigênio tenha, porque a fenda temporal ela fica absorvendo tudo que passa por ela. Então o fato de ter várias fendas temporais e ter o vento, né, acredito que o oxigênio tenha. Mas a alimentação eu acho extremamente difícil de ter num lugar como esse. E aí os padres iam selando esses lugares no passado. Então é algo bem interessante, tá? Eu por exemplo, eu sempre gosto de orar o Salmo 91 antes de sair de casa, pedir proteção a Cristo antes de sair de casa, com medo, claro, com receio de coisas como essa. É claro que na nossa época não é tão normal como no passado. Mas ainda existem pessoas que desaparecem, meu irmão. Os caras pegam, entram nessas fendas aí sem saber. Então, assim, eu peço ao Criador para que eu não cruze esses lugares. E existem fendas temporais em florestas. No Brasil tem fenda temporal, em São Paulo, Minas Gerais, tudo quanto é canto tem. Só que, claro, né, foram encobertas por igrejas que muitas vezes hoje nem são utilizadas mais, por monumentos históricos. Então, praticamente, boa parte delas foram tampadas. Mas nada impede que existam outras que ainda não foram exploradas, tá? E isso é a natureza do universo. Você tem que ter regiões onde você consegue, né, sair de uma dimensão para outra, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida. A propósito do vídeo de hoje é mostrar para vocês que coisas estranhas acontecem, inclusive no planeta Terra, ninguém tá isento disso. E o curioso fato é o cara desaparecendo, né? 2 vezes e sem registro histórico, né? Do cara aparecendo novamente. Vai saber, às vezes o cara apareceu no ano de 1900, né? 200 anos depois, vai saber também, né? Mas o fato é que essas fendas temporais, elas são realmente inexplicáveis, tá? E outra coisa, sabe por que o cara não apareceu novamente décadas depois? Porque o padre selou o lugar, chamando de armadilha do diabo. Ele construiu, fez uma construção no local. Então o que aconteceu foi o seguinte: ainda que o cara quisesse atravessar aquele portal, foi construído algo em cima, em volta. Então não teria como o cara transpassar dali, entendeu? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. A propósito do vídeo é sempre te ajudar. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, é o primeiro link na descrição. Você vai ser super bem atendido, vai aprender sobre criptomoedas, vai aprender sobre marketing digital, vai aprender sobre
tudo aquilo que gera prosperidade no Brasil e que não há dependência do governo. Então, se você tem esse interesse, além, claro, de obter o meu contato pessoal, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.